Ponderações psicológicas e filosóficas do mangá Berserk. Leia o mangá Berserk para entender. Analisarei e transmitirei para vocês, a partir do meu conhecimento filosófico e psicológico, as ideias contidas na obra de ficção Berserk. Tal obra foi um sucesso no mundo inteiro e também virou programa de TV e jogos de videogame. O meu primeiro contato com Berserk foi no jogo Dark Souls. Almas Escuras na tradução para o português. Tal jogo é inspirado na obra de mangá mencionada. Se trata de um jogo muito difícil em se zerar. Indo agora para o capítulo 1 e as ponderações psicológicas e filosóficas de Berserk, comecemos pela jornada de Guts. No início da obra é mostrado Guts fazendo sexo com uma mulher, mas não tratava-se de ser verdadeiramente uma mulher, e sim um demônio. Nos tempos modernos, tal metáfora faz muito sentido, principalmente no Brasil. No tempo em que vivemos existem muitas mulheres fantasiadas de anjos, sendo o demônio. Guts após isso vai para uma cidade e observa carruagens com crianças e mulheres. Entra em um bar e mata soldados da cidade, salvando ao acaso um elfo, um ser humanoide pequeno e que voa. O autor dessa obra era extremamente inteligente. Os personagens são tão bem profundamente desenvolvidos que é possível fazer uma análise psicológica dos mesmos. Me pergunto se o autor tinha conhecimento de psicologia. Talvez sim, talvez não. Caso não, adquiriu de qualquer forma o conhecimento psicológico por meio da subjetividade e senso comum. Depois de matar os soldados, Guts deixa apenas um vivo e pede para que o soldado vivo envie uma mensagem para o seu rei. A mensagem era: o espadachim negro chegou. Não sei se na tradução original a palavra negro se refere à etnia. Porém, sendo isso ou não, o negro, preto e escuro sempre são relacionados para o mal e tristeza na cultura popular. Guts carrega uma espada muito grande, tão grande e pesada, que não sabemos se podemos chamar de espada. Acrescento aqui uma coisa: nem tudo inutilizável para a maioria dos humanos é necessariamente inutilizável para todos. Enfim, prossigamos. O elfo agradeceu ao Guts. O elfo conta a Guts que o prefeito trocou a liberdade da cidade pela segurança de vida da cidade. A vida de um escravo justifica-se por conta própria. O elfo toca em Guts e o último diz para nunca mais tocá-lo, típico de autistas e alguém com traumas. Guts é preso por vontade própria, não resistiu aos soldados, vai para a tortura, porém demonstra muita resistência física. Chega até cuspir no torturador. Ato esse muito comum para mostrar força em situações submissas. O prefeito entra na sala de tortura e fala ao Guts que por ter matado os soldados a cidade vai ser destruída. Diz que seu mestre não é humano, fala que é uma criatura demoníaca. Guts diz que sabe quem é este homem, diz que viu a carruagem ao entrar na cidade. O prefeito diz que está protegendo a cidade. Guts ironiza, dizendo que a cidade estava sendo confundida com o próprio prefeito. O prefeito se justifica com a causa infundada. Por isso, seu superego, aspecto moral do psíquico, ainda funciona. Porém, funciona de maneira burra. Comete atos perversos para se justificar, dá desculpas. Mais adiante, o prefeito diz que irá pedir perdão para o mestre. Isso só pode ser classificado na Bíblia como um pecado. Não se faz acordos com o demônio, segundo a Bíblia. O prefeito pensa em si mesmo e diz que vai aumentar o número de alimentos. Na realidade, esse é um ato perverso, pois está apenas se preocupando com si. O bem e o mal são relativos. Porém, talvez tenha-se motivo para pensar que para desenvolver uma moral filosófica avançada, é necessário ser inteligente também. Sem o raciocínio não pode-se tomar as decisões corretas. Esta é também não apenas uma filosofia, mas também uma questão cognitiva. O mestre toma a decisão de destruir a cidade. Pelo seu discurso, é um psicopata. Também deixa claro que os psicopatas não agem por razão, e sim por instinto. Guts, preso na cela, tem uma alucinação, e foi algo que já tinha visto antes. O elfo chega e se pergunta com quem Guts falava. O elfo diz: Deus, parece uma ferida ambulante.
Deus gera empatia, mas a grande pergunta, Deus é homem ou mulher? Tenho motivos para imaginar que Deus seja homem, pois o simbolismo do crucifixo é de um genital masculino. Não à toa os homens da igreja parecem ter uma aura feminina. Subjetivamente, a sensação de estar com a sensação de estar com um indivíduo que é muito devoto para Deus é a sensação de feminilidade ou homossexualidade. Isso não é difícil de perceber. E os padres são uma categoria de alto nível, claro, com exceções, e porém muitos são homossexuais, outros pedófilos. Também lembro de um artigo em que mencionava as características de profissão em relação aos psicopatas. Foi demonstrado que as duas profissões com maiores números de psicopatia são padre e cirurgião. O corpo humano é fálico, dos braços, pescoços, pernas, cérebro, dedos, tudo é fálico. Voltemos novamente para a história. Guts reclama com o elfo e, por sua vez, o elfo gera uma descarga agressiva em forma de preocupação. O elfo, segundo Puck, o elfo diz, são seres que curam as feridas físicas, os sentimentos e o coração. O elfo então só poderia ser um enviado de um deus benevolente. Essas qualidades são de um psicólogo ou médico. O psicólogo cuida da subjetividade da alma e em estratégias de melhoria do funcionamento psíquico. Tanto o psicólogo como o médico terá que enfrentar situações de terrível sofrimento, desespero humano. Pretendo me formar em psicologia, ser um elfo. Por isso tenho que calejar meu cérebro para situações difíceis, brutais, com maior número de histórias fictícias e reais pesadas. Guts desde o início pretendia envolver a cidade inteira na destruição só para encontrar alguém que quer se vingar e também demonstra traços sociopatas, narcísicos e vingativos. Declaração narcisista por parte de Guts. Pessoas que são pegas nas batalhas dos outros são tolos que não têm força para viver. Se eu não puder viver da forma que quero, então não sou diferente. O elfo sente os sentimentos de Guts são obscuros em todos os sentidos. O elfo tem esperança na bondade de Guts, porém Guts o ridiculariza e ironiza a pergunta feita à boa intenção. O elfo bate no queixo de Guts, porém Guts não entende o porquê, demonstrando assim uma baixa inteligência social. Se parece que no fundo do inconsciente de Guts ele entendeu aquele ato e por isso se automutilou. Guts foge da prisão e encontra o mestre matando uma criança. Será que isso é mesmo coisa do demônio? Impactante, porém nada diferente do que os nazistas fizeram em época de guerra. O mestre solta um discurso típico do diabo. Fala que é verdade que o Guts fala que é verdade que o mestre disse que os humanos são fracos. Porém pondera que por mais sofrimento que tenham, não se deixam perder a vida, têm seu instinto de autopreservação. Viver e querer viver são características humanas. Guts mata o demônio. Beber um pouco d'água. Demônios foram criados por humanos, então só existe uma possibilidade para isso. Os humanos também têm instintos de demônios. Pelo menos muitos sim, mas não todos. Indo agora para o capítulo 2 de Berserk. Guts escuta vozes falando você não pode escapar da gente. Também enxerga demônios. Isso no mangá é uma maldição. Porém, caso ocorresse na realidade seria psicose em nível esquizofrênico. Como Carl Sagan ponderou, as alucinações são algo normal da natureza humana. A diferença, por assim dizer, está na frequência e força das alucinações. Apesar que nossa biologia humana gera alucinações quase que invariavelmente em todos, existem diferentes níveis de estado alucinógeno. Portanto, o estado de Guts é um estado esquizofrênico. As alucinações o afetam profundamente. O elfo se aproxima de Guts, já recuperado das alucinações. O elfo diz que seu nome é Puck. O elfo diz que seu nome é Puck e pede para Guts lembrá-lo. A verdade por trás dessas histórias é que queremos ter nossos nomes gravados na história é uma forma de superar a morte. Talvez por trás de cientistas descrentes e hereges que tentaram e se esforçaram para terem seus nomes reconhecidos
Na história, essa seria uma segunda forma de viver eternamente, porém dentro dos limites da razão e fugindo-se do paranormal. Puck se demonstra muito curioso em andar com Guts. Essa história de demônios e monstros era pura fantasia para o Puck. Guts diz que um anjo ou elfo não deveria pensar dessa forma. Afinal, os anjos devem saber a existência de demônios. Talvez essa seja uma das funções mais importantes para os anjos. Toda a simbologia desse elfo lembra uma mistura de humano com um anjo protetor e bondoso. Guts diz que odeia o elfo, pois são frágeis e segundo mesmo lhe dá vontade de esmagar